E aí, galera, chegando para dar uma amarradazinha no assunto de proporcionalidade que eu falei na aula anterior, eu trouxe 3 exercíciozinhos para poder a gente ter um entendimento melhor quando uma grandeza ela é diretamente proporcional ou quando ela é inversamente proporcional. Então eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos simples que eu vou resolver e vou explicar, beleza? Lembrando o seguinte, entra lá no meu canal, dá uma clicadazinha lá, se inscreve e podem pedir o vídeo que vocês quiserem de aula que a gente produz aí e manda para vocês. Estamos aqui para poder ajudar nessa época de pandemia, beleza, galera? Vamos lá. Na questão número 1 eu tenho assim, determine o valor de x na seguinte proporção. X mais 3 sobre x é a minha primeira razão, igual a 8/5, que é a minha segunda razão. Eu tenho aqui uma igualdade entre duas razões, então eu posso afirmar que eu tenho aqui uma proporção. Essa proporção aqui, ela é diretamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional, eu faço o que nós vimos na aula anterior, aplicando a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, que o produto dos meios, se eu pegar 5 vezes x mais 3, ele é igual ao produto dos extremos, 8 vezes x. Então, eu estou multiplicando assim, ó, esse com esse, 5 vezes x mais 3, e esse com esse, 8 vezes x. Agora, vamos usar a propriedade distributiva ali nessa multiplicação. Então, vai ficar, ó, 5 vezes x vai ficar 5x, e 5 vezes 3 vai ficar 15, que é igual a 8 vezes x, que vai dar 8x. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Robson, como é que eu sei que a equação é do primeiro grau? É só analisar o expoente da variável x. Quando o expoente não aparece, determina-se que ele é igual a 1, subtende-se que ele é igual a 1. Ele sendo 1 é do primeiro grau. Se fosse 2, seria do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau. E assim sucessivamente. Para resolver uma equação do primeiro grau, a gente isola o x antes da igualdade e o termo independente que não tem x depois da igualdade. Então, traz quem tem x para o primeiro membro. Então, vou deixar aqui, ó, 5x. E vou trazer esse 8x para o lado de cá. Aplico a operação inversa. Ele é positivo, ele vai ficar negativo. Então vai ficar 5x menos 8x, que é igual, e vou passar o 15 para o segundo membro. Ele é positivo, ele passa a ser negativo. Agora eu tenho 5x menos 8x. Eu tenho 5, eu devo 8. Os 5 que eu tenho, dá para pagar os 8 que eu devo? Negativo. Eu vou ficar ainda devendo. Então, mais 5 com menos 8 vai ser igual a menos 3x, que é igual a menos 15. Bem, galera, quando o coeficiente da variável x, ou o coeficiente que a gente diz que é o coeficiente angular, ele está negativo, costumamos multiplicar toda a equação por menos 1. Por que Robson multiplica por menos 1? Para que esse coeficiente ele fique positivo e facilite o meu cálculo. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu faço o jogo de sinal, troco os sinais. Ó. Menos com menos vai dar mais, vai dar 3x, e menos com menos vai dar mais, vai dar 15. Agora é só achar o valor de x. Ó. Então, x, isola o x, quem já está no segundo membro, 15, e aplica a operação inversa da multiplicação, que é a
divisão. Então, 15 dividido por 3. Então, podemos afirmar que x é igual a 15 dividido por 3, x é igual a 5. Então, o resultado dessa minha proporção vai ser igual a 5. Beleza? Vamos lá. Vamos para o exemplo 2. Um trem, em 1 hora, ele percorre 60 quilômetros. Quanto ele vai percorrer, quantos quilômetros ele vai percorrer em 5 horas? Então, observe o seguinte, se em 1 hora ele percorre 60 quilômetros, se eu estou aumentando a quantidade de horas, automaticamente eu vou também aumentar a quantidade de quilômetros percorridos. Ó. Então, aqui aumenta, aqui também aumenta. Então, eu digo que eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional. Quando essa regra de 3 é diretamente proporcional, eu faço o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 1 vezes x, que é igual a 5 vezes 60. Ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, 1 vezes x vai dar x, 5 vezes 60 vai ser igual a 300 quilômetros. Então, esse trem, em 1 hora, ele percorre 60 quilômetros, em 5 horas ele vai percorrer 300 quilômetros. Entendido? Vamos lá para a terceira e última questão. Se 10 operários, eles calçam uma rua em 4 meses, 20 operários vai calçar essa mesma rua em quantos meses? Observem o seguinte, eu aumentei aqui o número de operários, mas eu estou construindo em cima da mesma rua. Se eu dobrei o número de operários, eu vou diminuir a quantidade de dias que eles vão trabalhar, a quantidade de meses que ele vai trabalhar. Porque eu vou ter mais gente trabalhando, automaticamente a obra vai durar menos. Então, ó, essa regra de 3 aqui, ó, ela é inversamente proporcional. Quando ela é inversamente proporcional, a gente multiplica 20 vezes x igual a 10 vezes 4. Então, podemos dizer que x vai ser igual a 10 vezes 4, 40, operação inversa da multiplicação, a divisão. Podemos dizer aqui que 40 dividido por 20 vai ser igual a 2 meses. Então, se eu dobrei a quantidade de operários trabalhando no calçamento dessa mesma rua, eu tinha 10, aumentei para 20, se gastava 4 meses, eu vou ter agora metade do tempo para poder fazer o serviço, que vai ser 2. Então eu digo que essa regra de 3, ela é inversamente proporcional. Aqui aumentei o número de operários, mas do lado de cá eu diminuí o número de dias trabalhados, certo? Então é necessário se analisar o problema dado para a gente entender se nós vamos ter uma regra de 3 diretamente proporcional, onde a gente aplica o produto dos meios dos extremos, ou uma regra de 3 inversamente proporcional. Espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido proveitosa. Pratiquem, procurem fazer atividades, vão no YouTube e dá uma clicada lá no meu canal, de joinha. Se não gostou também, faz um comentário, pede qualquer videoaula que a gente está pronto aí para poder fazer esses vídeos para vocês, beleza? Fica com Deus, galera.
Fica na paz. Tchau.